Olá, boa noite a todos, tudo bem? Hoje, então, a gente veio aqui para fazer a divulgação. Eu vou mostrar, então, para vocês. Certo? Então, agora, nós vamos mostrar, então, a programação de amanhã. Certo? Então, agora a gente vai iniciar convidando a professora Daisy, da Universidade de Caxias do Sul. Ela é coordenadora, certo? Então, boa noite. Pode começar, Daisy. Então, boa noite. É com alegria, né, que estamos participando e fazendo essa parceria com tantas instituições aqui da cidade, né? Recebemos o convite da Sociedade dos Surdos e nós estamos muito contentes com essa participação, porque é uma data festiva, uma data de muita comemoração e também gostaríamos de reforçar, né, que a certificação vai ser pela UX. Vocês receberão um certificado de 20 horas de todo o evento. Então, após acabar o evento, uma semana depois, vai ser enviado esse certificado para o e-mail de vocês, certo? E também falar, né, convidar todos que queiram conhecer os nossos cursos, né, cursos de língua de sinais e os cursos também do assunto de tema hoje, né, da temática de hoje, que é o Gestu nos Sinais Internacionais. Então, convidamos a professora Lene, né, agora, vamos chamá-la, vou fazer a apresentação dela. Então, a professora Lene está conosco, né? Ela é formada em design gráfico, também em letras libras, mestranda em educação pela Federal, né, de Santa Maria, e com grande alegria, a nossa professora faz parte do nosso corpo docente. Ela ensina, né, neste momento, está ensinando os cursos de sinais internacionais e também de noções básicas de tradução. Então, esperamos que vocês aproveitem muito essa noite, porque a professora Lene é sensacional, ela sabe muito, né, tem uma experiência grande e vai dividir um pouquinho aqui com a gente. Aproveitem!
Perfeito, muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite, por estar aqui hoje. Eu espero que todos aproveitem, né? E que a gente possa interagir. Então, muito obrigada de novo pelo convite. Vamos iniciar, então. Certo? Ok? Muito obrigada a todos pelo apoio, às intérpretes presentes, ao Diego, que está fazendo a administração hoje dessa live. Então, eu quero motivar vocês, a comunidade surda, né? Porque é muito importante que nesse momento, mesmo com essa pandemia, a gente possa estar juntos de forma virtual e que a gente possa aproveitar também, né, esses aprendizados. Porque aí vocês também sabem o lugar de referência para aprender sinais internacionais. A gente sabe que vocês estão cada um num lugar do Brasil também, né? E são pouquíssimos cursos, então vamos aproveitar, né, essa experiência. Esse é um momento de resistência, né? E é um momento de conhecimento também. A Lene está travando um pouquinho para mim. Eu fico muito impressionado com as pessoas que estão distantes, né, nos acompanhando virtualmente, e mesmo assim a gente está junto nesse espaço virtual. Então, eu quero que vocês assistam e aproveitem essa oportunidade, né, porque vocês não precisam conhecer só Libras, vocês podem também conhecer um pouco de sinais internacionais. Sinais internacionais o quê? É uma comunicação internacional, né? É mundial. A gente pode conhecer pessoas de outras culturas, de fora do Brasil, e se comunicar a partir dela. Vocês sabem que no ano que vem a gente vai ter a Olimpíadas para surdo aqui no Brasil, né? E vocês vão ter que se comunicar em sinais internacionais. Então, aproveitem essa live, esse mini curso de hoje, porque a Universidade de Caxias do Sul, a UFS, ela também oferece esses cursos de forma virtual. Então, vocês podem, né, combinar também de participar das Surdo-Olimpíadas e já chegar se comunicando em sinais internacionais com uma comunicação básica. Vocês não precisam ter uma comunicação avançada. Com o básico, vocês já conseguem, sim, fazer uma integração, se comunicar com pessoas de outros lugares, certo? Então, agora eu quero mostrar quem eu sou, eu quero me apresentar, eu sou a Helene, mas eu gosto que me chamem de Lene. Esse é o meu sinal. Eu sou Miranda, e também eu ensino cursos, né, na Universidade de Caxias do Sul, eu trabalho como professora na extensão. E nesse momento, né, a gente sabe que às vezes é um pouco complicado também ter cursos mais avançados, porque a gente precisa de sinais, né? A gente tem que buscar muito esses sinais também para poder compartilhar. Então, se eu disser que eu vou ensinar tudo para vocês, não. Na verdade, a gente vai estimular essa comunicação e para que vocês possam ir evoluindo e fazendo os próximos cursos e ir aprendendo. Então, tem uma sequência de aprendizados que é necessária. Eu espero que vocês gostem hoje, que desperte o interesse de vocês, que essa é uma oportunidade, né? Vocês sabem que vocês têm a certificação hoje, mas vocês podem fazer os cursos, que tem muita prática, de teoria também, né? Mas muita prática para vocês conseguirem se comunicar com sinais internacionais. Vocês querem saber quando vão ter mais cursos, né? Se vocês querem acompanhar, então no dia 9 de outubro vai iniciar um novo curso. Se vocês têm interesse, então façam a inscrição nesse curso. O contato pode ser feito pelo Instagram, o @uxlibras, @uxlibras no Instagram. Façam contato e recebam as informações, como é que é a condição de pagamento, como são as aulas, elas são a partir do AVA, do ambiente virtual, né? Se a gente permanece com essa pandemia,
né? A gente não sabe como vai ser as próximas aulas, por exemplo, se vai ser presencial ou não. Então, neste momento, a gente está virtual, então vamos aproveitar esse virtual também, certo? Eu fico muito satisfeita, né, que vocês estejam me assistindo hoje. Eu quero que vocês conheçam um pouco de sinais internacionais, que vocês se comuniquem, né, que vocês tenham esse conhecimento para poder também se comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Qualquer surdo. E também vocês, enquanto surdos, com suas identidades, podem se favorecer essa comunicação. Então, eu vou explicar o que significa sinais internacionais. A gente usa esse sinal, né? E aí o termo correto para se utilizar sinais internacionais. Mas vocês sabem que não é uma língua, né, oficial. Sinais internacionais não é reconhecida como uma língua, né? Não são sinais convencionados e que a gente tem uma referência. Sinais internacionais é uma comunicação mais básica, né? É um apoio para a comunicação, é um recurso. E ele foi criado, né? O nome, quando foi criado, na época, foi gestuno. Era assim que a gente chamava os sinais internacionais, né? Referente aos gestos. Gestuno significa o quê? É a união, né? É a união das línguas. Esse é o significado de gestuno, união das línguas de sinais. Então, é como se eles pegassem um sinal de cada lugar, colocassem numa mesma comunicação e aproveitasse também a iconicidade dos sinais. Né? Essa escolha passava, então, pela iconicidade. Então, por exemplo, o sinal de árvore. Em sinais internacionais, a gente podia ver um sinal mais visual, com uma referência do formato. E aí, isso também fez com que esse sinal fosse selecionado, porque ele tem esse recurso mais visual, como o sinal de mãe, por exemplo, o sinal de pai, né? O sinal de filho. A gente usa em Libras, mas em sinais internacionais é esse sinal aqui para filho, ó. É algo que represente o bebê. Sabe quando tem o nascimento do bebê que passa a cabeça? É essa representação que a gente tem. Então, vem dessa visualidade. Então, no início, se iniciou como gestuno, foi no período, na década de 80, mais ou menos, foi quando foi um pouquinho antes disso, já existia essa comunicação. Como que ela iniciou, né? Ela iniciou em eventos, encontros de pessoas surdas de países diferentes, que se encontravam, por exemplo, um evento esportivo, né? Uma palestra, algo da área da educação, né? Por exemplo, os festivais para jovens ou os festivais artísticos. Então, isso é mais antigo do que o que a gente pode documentar. Então, na verdade, surgiu naturalmente nesses encontros, essas escolhas de sinais mais icônicos, ali que surgiu o gestuno. Mas surgiu como um apoio de comunicação, como uma forma alternativa para esses surdos. Então, esse nome gestuno, ele foi sumindo com o tempo, porque lá na década de 80, teve algumas questões que interferiram, né? A gente começou a perceber, por exemplo, as diferentes culturas. Por exemplo, aqui a gente tem uma casa neste formato. E em outros lugares o telhado tem um outro formato de casa. Ele pode ser mais cabana, mais com um telhado reto, né? Então, por exemplo, algumas culturas as pessoas comem com garfo, outras com a mão, outras com hashi. Então, não tem, na verdade, um padrão para as culturas. Então, como criar uma língua padrão se não há padrão entre as culturas? Então, eles acabavam escolhendo os sinais, né, mais gerais, que mais tinha utilização, que mais simplificasse aquele conceito.
E aí os sinais eram aceitos ou não aceitos. Por exemplo, o sinal de mulher. Tem esse sinal para mulher, certo? Mas também tem este sinal para a mulher, por causa do brinco. Lá, por exemplo, nos países árabes, eles não gostam deste sinal para a mulher, porque eles têm uma outra relação com o gênero feminino. Então, eles fazem dessa outra forma na orelha. No México, a letra T, ela é feita com esse formato, com essa configuração. E lá no México, eles não aceitaram fazer com o dedo aqui entre o indicador e o dedo médio, né? Eles fazem como se fosse o nosso 7, essa é a letra T. Então, os próprios sinais internacionais não têm um padrão, eles têm variações. E aí, como que se comunica a partir disso? Né? Nesse curso, eu quero ensinar para vocês, então, só a comunicação básica, vocês não vão sair daqui, né, super fluentes, depende de várias culturas, de onde vocês vão se comunicar. Então, aprendendo o básico dos sinais internacionais, vocês podem, então, viajar e chegar num lugar e ter uma comunicação básica com outros surdos. Se vocês fizerem sinal de comer, por exemplo, eles vão entender. O sinal de passear é esse sinal de ver várias coisas. Então, tu vai se comunicando a partir dessa iconicidade. É como os ouvintes, quando eles entram na comunidade surda. Os ouvintes não sabem a língua de sinais da comunidade surda, eles fazem alguns gestos. E dessa forma eles vão se apropriando. É assim o surdo com sinais internacionais. Então, a comunicação básica, ele chega, por exemplo, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, ele começa a se apropriar também dos sinais daquele lugar. Os sinais internacionais é uma porta de entrada para a comunicação, certo? Então, o gestuno, ele surge nesse momento que eu expliquei para vocês. Ele surge e aí se cria um dicionário. Esse dicionário, ele tem, né, uma investigação de sinais. São 1.500 sinais que estão nesse dicionário. Muitos desses sinais já não se usam mais, né? Alguns se usavam muito, agora já não se usam. Hoje a gente sabe, por exemplo, que pode se usar 500, 700, né? Tem uma variação do uso dos sinais do gestuno, porque depende o que a comunidade surda usa e o que se concretiza nesses eventos, nessa comunicação. Às vezes se usa muito um sinal num evento e depois ele fica em desuso. Então, por isso que eu insisto na comunicação básica em sinais internacionais, é essa que vocês precisam aprender. Então, quando eu recebi também a avaliação dos cursos dos meus alunos, eu recebi um retorno bem positivo. E eu incentivei muito eles a se comunicarem, né? Que eles também tentassem comunicação fora. Então, Então, quero que vocês aproveitem esse momento, né, de pandemia, usem bastante esses recursos que a gente tem virtuais, YouTubes, lives, assistam vídeos, façam interações, porque é como conhecer o mundo. Eu quero mostrar, então, alguns sinais para vocês conhecerem, eu vou escolher alguns, para vocês começarem a observar um pouco como é os sinais internacionais. Não é difícil, tá? É simples. Eu vou iniciar pelo alfabeto, certo? E vocês vão perceber, né, as diferenças dos sinais internacionais para Libras. Só um pouquinho, a letra A. Eu vou fazer do A a Z. Então, vou iniciar pelo A, B, C, D, E, F. Essa é a letra F, ó. G. Vocês estão vendo a letra G? H, I, J,
KLMN. Para ela voltar no M, então, porque travou a imagem, a letra M, N, P, ou dessa forma também, Q, RS, letra Q, S, T, U, V, W, Y, X, X, X e Z. É isso. É simples, né? E os números, como são os números? Certo? Tudo certo? Então, os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os números. Os números, eles são bem visuais. Então, eu nasci em 1983. 87, desculpa. O valor, 230. A idade, esse é o sinal para a idade, tá? 32. Também, como são os meses? Mês 1, mês 2, janeiro, fevereiro, março, é assim? 8 meses, então, agosto, 10 meses, outubro, 12, dezembro, certo? Então, é fácil. Então, como que a gente cumprimenta? Como que a gente faz as saudações? Oi, tudo bem? Como é que é? Vou mostrar para vocês. Oi, é dessa forma. Ou assim. Tudo bem? Por que tudo bem? Porque eu tô saudável, ó, sai de mim, sai do meu peito. Então, eu pergunto para você se você tá bem, eu faço essa expressão junto com o sinal. Ou bem assim também. Como que eu pergunto seu nome? O seu nome é assim. Ou o seu nome. Ó, esse é o sinal de seu. É dele, é seu. Tem essa referência espacial, meu, seu, a direção da mão muda, né? E o movimento. Bem-vindo. Bem, aí gestuno, bem é assim. Vindo. Como que a gente faz o bom dia? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Certo? É fácil? Prazer em conhecê-lo. Como é que eu faço? É desta forma. Prazer em conhecer você. Às vezes, né, a palavra prazer, ela não tem um sinal específico. Como, por exemplo, no inglês a gente não tem uma palavra específica, a gente tem que fazer uma adaptação. Como saudade em gestuno. Eu fico pensando, como é que a gente faz saudade em sinais internacionais? Estou pensando na pessoa. Eu marco a pessoa e faço o sinal de pensar. Assim como o sinal de prazer, né? Prazer em te conhecer em sinais internacionais.
eu digo que é bom encontrar você. Significa que foi um prazer encontrar pessoas, são estratégias de comunicação. Também, sinal de por favor. O sinal de desculpa, que é o sinal de sorry, que é aqui no peito. E este sinal aqui é o sinal de errado. O sinal que a gente faz em desculpa em libras, em sinais internacionais, é o sinal de errar. Se tu bateu em alguém, tu vai pedir desculpa, tu usa esse no peito, que é a referência do sorry. Né? Então, aprendam a diferença. Como família. Como é que a gente faz os sinais de família? Sinal de pai. Aqui o sinal de pai ou pai. Também tem algumas variações, né, nos sinais internacionais. Aqui a gente usa bastante, né? Mas eu acredito que alguns de vocês digam, não, não é esse sinal para pai, é outro sinal. Eu sei por quê. Porque tem essa variação de pai, tem muitas variações para o sinal de pai. Esse sinal em sinais internacionais para pai. Então, a gente escolhe o que a gente tem mais referência, né? Tem alguns empréstimos da SL também, alguns empréstimos da Alemanha também, da Itália também, das línguas de sinais desses países. Então, a gente está vendo que, por exemplo, nesse momento se usa muito um sinal, daqui a pouco esse sinal é substituído por outro. Então, tem também esses sinais mais momentâneos. O sinal de porquê se usa esse sinal em sinais internacionais. Né? E a gente usa o sinal que é mais fácil. Né? Tem esse sinal de why, que a gente usa no porquê também. Se a pessoa usou esse sinal, que é SL, que é o why, para o porquê, não tem porquê não usar se está havendo compreensão, se está havendo comunicação. Agora, se a pessoa não entendeu o sinal, aí tu também tem que dizer, olha, não entendi, tem que repensar a estratégia para outro sinal. Eu quero mostrar alguns sinais de interrogativos. Como que a gente faz uma pergunta? Esse é o sinal para pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta para você. Eu quero te perguntar. Então, esse ponto de interrogação no ar é o sinal de pergunta. A resposta, o sinal de resposta, é desta forma. Ou desta forma. Ou desta forma. Eu uso mais esse sinal para resposta. Se vocês verem outras formas de sinalizar a resposta e vocês entenderam, respeitem a sinalização daquela pessoa, porque é assim que ela está acostumada a sinalizar. Se dentro daquele contexto aquilo faz sentido, né, é o jeito de cada um. Então, eu acabo também ensinando da forma como eu me expresso. E aí a gente sabe que tem pessoas que se expressam de forma muito diferente. Então, depende muito da pessoa, depende de que lugares essa pessoa frequenta, se ela trabalha como intérprete, se ela viaja bastante, se ela participa de eventos que tem palestras, né? Como ela internalizou esses sinais. Isso faz parte da comunicação dela. Então, ela se comunica dessa forma porque é os sinais que ela tem. Claro que no curso de sinais internacionais, eu quero saber o jeito de cada um também, porque se eu quero me comunicar, eu preciso entender a língua dessa pessoa, a gente precisa estabelecer uma comunicação comum. Não é que ela é uma comunicação única, ela é exclusivamente minha, não é isso. A gente tem que ter, sim, esses sinais. Então, se vocês sabem sinais diferentes dos meus, me procurem, conversem comigo, porque é dessa forma. Eu já volto, pessoal, só um minutinho. Né? Agora é um minutinho para tomar água. Oi, tudo bem? Então, né, vou deixar você descansar um pouquinho e eu vou
fazer a divulgação da programação. Certo? Então, agora tu pode continuar. Muito obrigada. Então, ainda a respeito das questões interrogativas, né? Como que eu faço uma pergunta para a pessoa com relação ao sinal? Quem é essa pessoa, né? Qual é o sinal dela? Na língua de sinais internacional, a gente faz assim. Faz esse sinal e o sinal da pessoa. Ok? Também tem outra forma que é assim. Eu tô perguntando o sinal dela. Algumas pessoas usam esse sinal, por exemplo, esse é o meu sinal, eu sou a Lene. Em Libras também a gente usa parecido assim. Como que eu faço a pergunta em língua de sinais? Desculpa, travou para mim. Esse é o teu sinal? O quê? Como que é o sinal de o quê em língua de sinais Desculpa, em sinais internacionais? É esse sinal. Como? Como eu digo como em sinais internacionais? How? É com este sinal. Como você está? How? Onde? O sinal. Onde? Eu trabalho onde? Na UX. Assim é a mesma frase. Eu trabalho na UX em sinais internacionais. Aí essa é a referência de lugar. Qual? Qual? Esse é o sinal de qual. Por exemplo, qual? Eu uso qual. Tem esses dois sinais. Porque tem, por exemplo, é mais fácil de perceber, né? Quando eu faço essa referência, né? Que são duas coisas que eu estou me referindo. Então, qual dessas duas coisas? Se você estiver sinalizando com outra pessoa e fizer assim, qual, eu acho que o contexto fica mais fácil para relacionar, depende do que eu vou estar explicando, né? Então, vai depender desse contexto no momento da escolha do sinal. Mas pode usar qualquer um dos dois. Se não entendeu, aí é melhor perguntar, né? É importante perguntar. Por quê? O sinal. Por quê? Esse é o sinal de por quê. Mas depende, usa de outra forma. Assim, why. Por causa do inglês, né? Então acaba adaptando um pouco. Vendo o ASL. Então o why foi mudando um pouquinho. Na verdade, lá usa ainda, mas continua usando. Mas aí usou-se tanto esse sinal que acabou que o I foi utilizado também como língua de sinais, como sinais internacionais, desculpa.
Quantos? 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 Esse é o sinal. Quantos? Então, sempre que eu me referir à quantidade, quantos? 5, 8. Ok? Quando? Tem 2 sinais para quando. Então, preciso falar para vocês os dois. Primeiro, quando a gente pergunta quando você vai, ou quando já passou, né? Quando eu tô falando do passado. Quando foi? Quando aconteceu alguma coisa? Então, quando aconteceu, eu faço a referência de passado, e quando vai acontecer, eu faço a referência de futuro. Com relação aos verbos, então. Aprender. Como é o sinal de aprender? Assim. Este é o sinal de aprender. O correto é este assim. Mas sempre se usa aprender alguma coisa do livro? Não, né? Às vezes a gente aprende outras coisas, então a gente faz assim. Travou. Tem uma porcentagem de sinais que é classificadores, não sinais mesmo. São sinais icônicos, né? Mas estes sinais servem de apoio nos sinais internacionais. Então, é usado bastante classificadores e expressões, às vezes até alguns sinais, 30% sinais e 70% classificadores em uma frase. É possível, por isso que eu digo que é muito fácil de aprender. Travou para mim também. Quem é bem fluente em Libras e conhece a cultura surda, a identidade surda, enfim, a comunidade surda que participa e sabe como... É muito fácil aprender os sinais internacionais, porque tendo um conhecimento básico sobre identidade surda, sobre cultura surda, tem como aprender. Direto, a pessoa que vai querer estudar direto os sinais internacionais, aí é mais difícil, é complicado, porque o surdo tem que aprender como é a vida do surdo, né? Que é diferente do ouvinte, né? O surdo é muito visual, é extremamente visual. E o ouvinte, não, né? É só aquela referência do ouvido mesmo, recebe as informações. Aí, até ele entender diretamente os sinais, sinais internacionais, aí fica complicado, porque ele não vai ter toda essa experiência já de como acontece a vida, como é o pensamento do surdo, né? Então, se ele já tem esse conhecimento prévio, fica muito mais fácil aprender os sinais internacionais. Ok? Outro verbo, então, aceitar. Esse é o sinal de aceitar. Eu aceito. Eu aceito, ok? Ter, o verbo ter. Eu tenho. Tem este sinal também. A água. Este é o sinal de água. Eu tenho água. Para nós, aqui em Libras, então, eu tenho água. Tenho, é um pouco diferente, né? Trabalhar. Este é o sinal de trabalhar. Você está trabalhando nessa live. O verbo comprar. Vender. Vender, então, eu estou me desfazendo de alguma coisa. Comprar é com uma mão só. Aprovado. Aprovado. Eu vou fazer uns sinais de uma frase para vocês perceberem. A Grace vai traduzir em Libras a frase, ok? E aí depois eu vou fazer... Tá, no momento de sinais internacionais, eu não falo nada. Agora em Libras, ok? Aí depois em sinais internacionais.
Eu já encontrei você. Agora você está muito diferente. Ai, desculpa, travou de novo. Eu já encontrei você. Ai, desculpa. Agora outra frase em Libras. Estou esperando meu amigo que vai vir, mas ele está demorando. Ok. Agora outra frase em Libras. Você pode casar com homem ou mulher. Agora em sinais internacionais. Última frase. Meu professor é argentino, me ensinou sinais internacionais. Agora eu vou ensinar para vocês. Ok? Simples, né? Agora nós vamos ver alguns outros sinais. Pode ser sinais que expressam emoção. Raiva. Então, este é o sinal de raiva. Coragem. Esse é o sinal de coragem. Feliz. Este é o sinal de feliz. Triste. Este é o sinal de triste. Especial. Especial. Nervoso. Apaixonado. Detenção. Não, tentação. Desculpa, tentação. Atração. Ódio. Alguns adjetivos agora, mais alguns sinais, alguns adjetivos. Diferente. Esse é o sinal de diferente. Igual. Diferente. Igual. Bonito. Feio. Preso. Preso. Livre. Vamos ver outro. Primeiro. Último. Último. Melhor. Pior. Tem alguns sinais em Libras que são utilizados também. Fácil. Fácil. Difícil. Fácil. Difícil. Difícil. Também pode, ou assim, qualquer um dos dois. Pode usar em Libras também. Jovem. Idoso. Ou velho. Jovem. Velho. Agora, sinais a respeito de qualidade. Qualidade. Tem outro que é assim, qualidade. Dependendo do que a gente está usando essa expressão. Por exemplo, a qualidade dessa lapiseira. A qualidade do professor, a gente usa assim. A qualidade do intérprete. Do trabalho, do intérprete, enfim.
falha. A qualidade é falha. Um sinal muito importante nos sinais internacionais é esse. Eu acho que um maior objetivo do intérprete é, por exemplo, qual desses sinais, né? São sinais mais básicos, então acho que o objetivo principal é conhecer esses sinais básicos, né? Os intérpretes precisam conhecer esses sinais. Então, é importante conhecer todos, para no momento que for usado um diferente, saber ao que a pessoa está se referindo, né? Então, todos nós precisamos entender. Então, é preciso essa estratégia de conhecer todos os sinais, para no momento da tradução saber qual utilizar. Vocês sabem que sinais internacionais não têm cor? Não existem sinais para cor. É por isso que nas palestras, por exemplo, quando alguém se refere à cor, travou para mim, falta esses sinais para cor, né? Então, fica difícil para as intérpretes também, né? Então, essa informação precisa chegar. Quando a gente quer se referir à cor, vai fazer como aí? A gente copia do ASL, né? Então, vermelho. Esse é o sinal de vermelho. Azul. Azul. Branco. Amarelo. Yellow. Laranja. Laranja igual. Verde. Verde assim. Roxo. Não. Assim. Purple. Rosa. Pink. Cinza. Assim. Marrom. Brown. Bege. Bege. Esse? Não conheço esse. Esqueci, eu também esqueci. Ai, eu esqueci, gente. Acho que é gold. Bom, era isso. Então, na verdade, no passado, né, o Gestuno acabou que copiou muitos sinais do ASL. E aí, uma grande comunidade que participava desses eventos, os intérpretes, por exemplo, os intérpretes do Brasil precisavam aprender todos esses. Aí, por isso, foi separado, né? O Gestuno da língua de sinais, dos sinais internacionais. Então, como que a gente pegou só alguns sinais, os que mais usavam, os mais básicos, e colocou nessa comunicação para ficar mais fácil de utilizar. Tem uma faculdade própria de surdos nos Estados Unidos, Gallaudet, e lá tem muitos surdos europeus, travou, que vão estudar lá, aprendem ASL e depois voltam para o seu país e acabam utilizando a ASL. Mas agora, no momento, então, o que aconteceu? Tá mais uniforme a utilização desses sinais em todos os lugares. Vou dar uma controlada no tempo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Ok. Bom, mais alguns sinais. Se vocês quiserem aprender algum sinal, querem escrever aqui, aí eu ensino para vocês.
a pergunta, então. Por que você... Então, a pergunta é, qual o motivo que a professora Lene escolheu o ensino de sinais internacionais? Como surgiu esse interesse? Tá, então a Amanda, né, que já foi minha aluna, tá fazendo essa pergunta, uma pergunta muito boa. É porque, na verdade, eu queria me comunicar com qualquer pessoa e ensinar a todas as pessoas que eu pudesse. A maioria das pessoas que usam sinais internacionais tem dificuldade para aprender e é difícil procurar um curso disso. Então, a gente aproveitou esse momento da pandemia para oferecer esses cursos. E aí percebeu que muitas pessoas tinham interesse. E aí a comunidade surda, enfim, aproveitou o momento da pandemia, né, que é uma oportunidade importante e onde as pessoas estão distantes e acabam conseguindo fazer, porque tu pode fazer o curso de qualquer lugar. Então, antes eu procurei muitos lugares e aí era difícil, poucas informações. Aí eu queria que a comunidade surda se sentisse motivada a participar e aprender mais esses sinais, né? A comunidade surda precisa aprender esses sinais para melhorar tudo isso. Aí a Daisy fez essa proposta, então na UX eu fiquei muito feliz, a gente aceitou, né? Então fico muito satisfeita em ver vários alunos aqui também, né? E o nosso objetivo é sempre incentivar e continuar ensinando todos, né? Para que vocês consigam manter contato com pessoas de qualquer lugar do mundo. Na verdade, existem sim diversos. No momento agora tem 2 que eu uso mais. O nome é... Travou agora. E o The Forking, né? São aplicativos que têm sinais de outros países. Mas eu sei que tem vários outros que eu ainda não conheço. Ó, Vivian, a tua resposta, então, não é uma língua. É um sistema de comunicação. São sinais que apoiam a comunicação de pessoas de diferentes lugares do mundo, né? São sinais mais básicos para ajudar nessa comunicação, mas não é universal. Para ajudar nessa comunicação, né? De pessoas de outras partes do mundo. Por exemplo, dependendo da pessoa, se ela estiver em algum lugar muito longe, não tem acesso, ela não vai entender. Então, não é universal. Ah, Vivian, você também era minha aluna, né? Então, essa próxima pergunta. Primeiro, não entendi. O significado de pidgin na língua de sinais são sinais básicos. E o mais importante para a comunicação. Por exemplo, eles dão apoio para a comunicação, ok? Já em outros lugares, esses sinais são diferentes. Por exemplo, quando eu chego e começo a me comunicar com uma pessoa, aqui não tem todos os sinais que eu preciso para comunicação, né? Falta bastante coisa. Então, acaba pegando os sinais emprestados, a pessoa vai trocando e vai adaptando
as duas línguas, né, misturando as duas línguas para que a comunidade, por exemplo, na comunidade esportiva, ou em algumas palestras, alguns eventos, enfim, essas pessoas que participam desses mesmos eventos vão usando esses sinais e misturando. Então, o Pidgin é só momentâneo para aquele encontro. Quando termina aquele encontro, né, ou termina aquele evento, enfim, as pessoas vão embora, esses sinais somem, né, não são mais utilizados. Já em outro lugar, acontece a comunicação igual se essas pessoas se encontrarem em outro lugar? Não, pode ser que não. O Pidgin, então, esse é o sinal, né, de Pidgin. E o que acontece é que a cada encontro são criados esses novos sinais, né? Esses sinais se integram, as pessoas utilizam e depois eles não são mais utilizados. Por exemplo, a pessoa diz, eu participei de um encontro e foi utilizado aquele sinal e agora eu não vi mais ninguém usar, porque os sinais vão mudando. Aqui no Brasil também, por exemplo, quando acontecem eventos aqui, utilizam sinais daqui e aí acaba o evento, né? E as pessoas não utilizam mais fora, some. Então, Pidgin é essa ação. O crioula, é uma língua, por exemplo, no Brasil, o ASL tem Libras e ASL, e as pessoas vão utilizando os dois juntos. E aí, o que acontece? A pessoa acaba misturando as duas línguas, né? Por exemplo, esse é o sinal de entender, né? Esse é o sinal de entender em ASL e esse é o sinal em Libras. Aí a pessoa começa a utilizar na troca, enfim, com outras pessoas, a utilizar os dois e unifica, né? Então, o crioula, esse é o sinal de crioula. Há muito tempo já acabou, por exemplo, a pessoa trabalhou algum tempo. Trabalhou junto, daí utilizou aqueles sinais e depois não trabalhou mais junto. E os sinais se perderam. Outra pergunta, então, como você teve a formação do curso de sinais internacionais e é válido para complementar no curso de letras libras? Então, o curso agora, por exemplo, esse curso agora de 40 horas, onde a pessoa que já tem o conhecimento da vida do surdo, enfim, vale a pena, né? Agora, a pessoa é para complementar, né? A pessoa que já conhece Libras, que já tem conhecimento sobre o surdo. Agora, a primeira pergunta que diz a formação do curso de sinais internacionais, né? Se eu tenho formação. Esse é o professor Juan, ele é intérprete da UASL há alguns anos já e vice-presidente da UASL também. Então, eu já participei, né, de alguns cursos e alguns congressos com ele, e depois em alguns eventos esportivos, enfim, trabalhei como voluntária e fui aprendendo esses sinais. Aí o diretor pediu para mim organizar e ensinar esses sinais internacionais em alguns hotéis, para a comissão técnica, enfim, em alguns eventos que aconteceram aqui. Aí eu fui aprendendo, né, com o contato, aprendi bastante, né, e agora estou tentando passar para vocês. Agora, então, a Clara faz uma pergunta. Por que, Lene,
você está fazendo leitura falando inglês? Parece. Ok, bom, boa pergunta. Então, para todos, a comunicação em Libras ou sinais internacionais, a gente acaba utilizando, todo mundo acaba utilizando, né? O inglês também, porque o inglês é perfeito no momento de utilizar? Não, né? A minha língua é o português, então acabo que a gente oraliza um pouco o inglês junto no momento de sinalizar. O ASL tem algumas coisas do ASL que é utilizado dentro dos sinais internacionais, então por isso que a gente acaba oralizando junto. Sinais internacionais. Pode ser uma disciplina? É óbvio isso? Tá travando um pouquinho para mim. Tem uma discussão a respeito disso, algumas propostas que foram entregues. Tomara que cada vez mais pessoas, eu acho uma ótima ideia. Ok? Era isso? Não tem mais dúvidas? Ótimo. Era só isso, então. Ok, agora então a gente vai encerrar a live. Eu gostaria de agradecer a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa. A Lene está dizendo, então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por aproveitarem essa oportunidade, né? Esse momento de pandemia é um momento importante para a gente aproveitar, né? Cursos como esses, aproveitar ficar em casa, são cursos gratuitos que a gente pode aproveitar melhor o tempo, né? E aprender, vocês também conhecer melhor, aproveitar os cursos de sinais internacionais. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem aprender melhor, né? Muito obrigada a todos também, obrigado pelo convite. Teu áudio está mutado, Daisy. Então, só gostaria de agradecer, né, de dar boa noite, agradecer a todos, em especial a Lene, né, nossa professora, foi maravilhosa. Agora, tá chegando mais algumas perguntas ali no chat, eu acho que a gente vai combinar um outro momento para ir respondendo, né, e agradecer também ao nosso auxiliar Diego, que nos ajudou, né, bastante hoje, e também agradecer, né, a Grazi pela disponibilidade na interpretação e a Grace também, né, que tá aqui pelo Pima Ux, e agradecer as intérpretes de hoje que também foram maravilhosas, né, não é um assunto muito fácil não de interpretar, a gente sabe que tem bastante sinais novos, é uma troca, então agradecer de coração. E convidar todos vocês para continuarem a participar, né? A gente ainda tem mais uma linda programação, né, dessa semana toda dos surdos. Então, acompanhem, né? Amanhã a gente tem mais, amanhã às 7 horas, sexta, sábado, durante a semana que vem a gente tem o quiz, então não percam, né? Todo mundo muito bem-vindo. Agora eu vou fazer a foto, então a Francine vai tirar a foto, posso fazer o que quiserem para aparecer na foto.
Certo, então. Né, então, a gente encerra a live de hoje. Muito obrigada a todos que participaram, principalmente a Helene, pela palestra hoje em Sinais Internacionais. Certo? Tchau, agradeço a todos. Então, continuo assistindo a nossa programação. Certo? Então, agora eu vou continuar com a divulgação, mostrar para vocês o que tem amanhã. Amanhã é pela CID. A gente vai mostrar para vocês. Assistam o vídeo agora da programação de amanhã. Certo?
Vocês viram, né? A programação bem diversificada, não percam, continuem acompanhando, aproveitem. Amanhã também a gente tem live às 19 horas. Muito obrigada, abraço. Boa noite. Tchau.